Oi pessoal, a nossa aula de hoje então vai ser sobre os cânceres ginecológicos, né? Então, para começar a falar sobre cânceres ginecológicos, a gente vai falar bastante sobre a parte de prevenção desses cânceres, né? A melhor forma da gente evitar esses cânceres ginecológicos, tanto câncer de mama quanto câncer de colo de útero, é através da prevenção, tá, de rastreamento de cânceres ginecológicos, que é feita pelas unidades básicas de saúde, ESF, outros locais também que fazem esses pré-cânceres, né? A visita ao ginecologista de modo particular, mas principalmente o autoexame de mamas, que é uma orientação para todas as mulheres, a partir do momento que já menstruam, né, elas já podem começar a se regrar para fazer esse autoexame. Então, o câncer ginecológico, resumindo, né, ele vai ser um câncer altamente prevenível, né, ou de um índice muito alto de cura, quando a gente consegue fazer o rastreamento dele logo. No caso, então, a gente verificando se tem algum nódulo suspeito, quando a gente faz o pré-câncer, tá? E também hoje a gente tem a vacina do HPV, que até daqui a uns anos, então quase que todas as crianças e adolescentes vão ser vacinados, né? E é uma das formas melhores de se prevenir o câncer de colo uterino, né? Então, meninos e meninas, eles vão ser vacinados para evitar esse papilomavírus, que é o principal causador de câncer de colo uterino nas mulheres. Então, vamos para o nosso caso 1, né? Em uma unidade de saúde, toda a equipe está empenhada para realizar ações de promoção, prevenção e rastreamento dos cânceres ginecológicos. Por isso, muitas mulheres estão procurando serviço para fazer o agendamento do preventivo do câncer de colo uterino. Quais as recomendações que devemos dar a essas mulheres para o dia a que vierem realizar seu exame na unidade e quais outros possíveis cânceres ginecológicos podem estar sendo diagnosticados nessa avaliação? Então, vamos para a nossa aula de hoje. O que é essa consulta ginecológica, pessoal? Então, a consulta ginecológica, ela vai ser feita pelo ginecologista e ela pode fazer como se fosse uma consulta de enfermagem também com o enfermeiro, tá? A gente sabe que muitos enfermeiros em unidade básica de saúde, em ESF, eles realizam não uma consulta ginecológica, mas realizam o que a gente chama de consulta de enfermagem para a realização do pré-câncer e também para palpação de mamas, para identificação de algum nódulo em mama, tá? Mas então o roteiro que a gente utiliza nessa consulta de enfermagem. Se faz uma anamnese, né? Então lembrando lá o que é a anamnese, né? Identificação do paciente, né? História pregressa, né? Se tem antecedentes familiares, com algum tipo de câncer, tá? Ginecológico, anamnese pessoal, né? Se a pessoa fala que tem algum problema, corrimento, dispaurenia, né? Alguma alteração menstrual, né? Sexual, obstétrica e dos outros aparelhos também. Tá? Então, a consulta ginecológica ela vai também muitas vezes identificar outros tipos de doença nessa paciente. Se faz um exame físico geral, né, com a pressão arterial, peso, frequência cardíaca, e depois então o exame ginecológico propriamente dito, que ela vai se dividir em propedêutica mamária, né, que é a palpação de mama, feita pelo profissional, pelo enfermeiro ou pelo médico ginecologista. E nessa palpação mamária, a gente já aproveita e orienta sobre o autoexame das mamas também, tá? Porque quem conhece a sua mama
perfeitamente não vai ser o ginecologista e nem o enfermeiro que vai fazer essa palpação, mas sim a mulher. Tá? Avaliação dos órgãos genitais externos. Então, a gente observa, vê se não tem nenhum tipo de nódulo, nenhum tipo de feridinha, né? Se existe o corrimento com algum tipo de secreção com cheiro característico. Avaliação dos órgãos genitais internos. Isso aqui, pessoal, o enfermeiro ele vai avaliar, né, através do exame citopatológico, né, que vai ser a observação do colo uterino, né, e o toque. A maioria das vezes o enfermeiro não faz esse toque genital, quem faz é o obstetra, para conseguir observar e palpar ovários, ver se tem algum tipo de nódulo, alguma coisa assim. E outras provas, que é o teste de Schiller. O teste de Schiller é aquele teste onde, no momento que está sendo, depois que se faz o exame Papa Nicolau, né, que se coloca um líquido nesse colo uterino, né, e o colo uterino tem que ficar totalmente da cor da substância do líquido, né, que seria preta. No momento que aparece alguma parte branca, uma parte mais acinzentada, depois que é colocado esse teste, essa mulher ela pode, né, não necessariamente tem algum tipo de câncer de colo uterino, mas ela tem alguma alteração, que aí então o médico vai pedir para fazer um exame, uma biópsia, né, ou um exame mais aprofundado para ver do que se trata. O câncer de útero. O câncer do colo de útero, ele é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente, estroma, tá? E podendo invadir estruturas e órgãos contígios ou à distância. Então, a gente consegue rastrear esse câncer de colo de útero, muitas vezes em fase inicial, né, onde a mulher faz um tratamento, né, o que a gente chama de NIC1, NIC2, NIC3, né, e o NIC3, vamos dizer que seria mais perigoso, né, o NIC1 não necessariamente seja um câncer, né, mas ele pode ser tratado, né, com medicação, com pomadas, né, e aí, então, a forma melhor para a gente evitar ou prevenir o câncer de colo de útero é justamente a gente se protegendo contra DSTs, principalmente contra o HPV, né? E também usando camisinha, claro, né? Tendo um parceiro só também seria ideal, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não tem isso, mas quando for ter mais de um parceiro, a gente sempre orientar para o uso da camisinha, tá? Os fatores de risco para o câncer de colo uterino. Idade precoce na primeira relação sexual, multiplicidade de parceiros, DST, doença sexualmente transmissível, e o HPV, que é o principal, né? A pessoa que tem HPV, ela tem que cuidar bastante, porque é um dos vírus que mais causa esse tipo de alteração no colo uterino. A multiparidade, tabagismo e alimentação também interferem para predisposição, fator de risco para câncer de colo uterino. A faixa etária para esse rastreamento. A faixa etária prioritária no rastreamento do câncer de colo uterino, mulheres de 25 a 64 anos, e não necessariamente a partir da primeira relação sexual, tá, pessoal? Então, hoje o Ministério ele preconiza a partir de 25 anos a 64 anos. Claro que se existe fator de risco, como, por exemplo, múltiplos parceiros, a gente tem lá uma menina que começou muito cedo nas relações sexuais e teve múltiplos parceiros, então tudo isso vai lá do rastreamento, né, lá da anamnese, para ver se necessita ou não a indicação
para começar a realizar o exame de Papa Nicolau. Os sinais e sintomas do câncer de colo uterino. É uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. Então aqui a gente tem algumas alterações do colo uterino, tá, pessoal? Esse aqui é o colo uterino. Aqui, pessoal, essa imagem é quando o ginecologista ou o enfermeiro ele coloca o espéculo, que é aquele aparelhinho, né, que depois ela vai apertando para abrir o canal vaginal para conseguir visualizar. Então, essa é a visão que a gente tem do colo uterino quando vai se fazer o exame dos órgãos internos, tá? Então, a gente consegue ver aqui a parede vaginal e o início do útero, né? Então, o colo uterino. Como que se faz o exame do Papa Nicolau? A gente usa uma espátula e uma escovinha, tá? Que muitas vezes a gente não consegue ver porque a gente está naquela posição lá, né? Com as pernas para cima e abertas, né? E o médico, a gente ouve os barulhinhos, né? A gente tem algum tipo de desconforto, mas ele vai... como que é feito? Aqui, nessa parte aqui do colo uterino, a gente coleta a secreção com uma espátula, vai colocar na laminazinha e com a escovinha a gente entra, é uma escovinha como se fosse aquelas escovinhas que a gente utiliza para limpar uma madeira, só que bem mais fininha, né? Ela vai entrar aqui dentro desse buraquinho, né, na entrada do colo uterino, e a gente coleta também com essa escovinha a secreção, coloca na lâmina também, e esse material então vai para análise para ver se existe algum tipo de alteração nesse colo uterino, tá? Então, aparentemente, nesse colo aqui que é saudável, que é aparentemente saudável, não tem nada, né, vai fazer o exame de rotina, muito provável que o exame volte sem nenhum tipo de alteração. Aqui, quando a gente faz o exame, aqui já é bem mais avançado, né? Então a gente consegue perceber bem a diferença, né, do colo saudável para o colo que não é saudável. Tá? Então, lembrando da anatomia novamente, né, pessoal? Aqui a gente tem a vagina, que seria essa parte aqui. Tá? Aqui a gente vai ter o colo uterino, tá? Que é a entrada do útero. Tá? E é isso aqui que dilata para o nenê passar. Tá? E aqui, então, a parte do útero. Quando o câncer ele é diagnosticado precocemente, ou quando existe alguma alteração, muito provável que somente com tratamento a gente consiga fazer a cura, né? Não vai precisar de uma esterectomia. Então, como diz ali, o câncer ele é silencioso, então por isso da prevenção, né? Então, a gente vai saber agora quais os critérios que o Ministério adota para rastreamento do câncer de colo uterino através do exame de Papa Nicolau. Como a gente viu, né, se dá preferência para mulheres de 25 até 64 anos. Mas vamos saber um pouco mais então. O Ministério da Saúde adotou a vacina quadrivalente que protege contra o HPV de baixo risco, tipo 6 e 11, que causam verrugas anogenitais, e de alto risco, tipos 16 e 18, que causam o câncer de colo uterino. A população alvo prioritário da vacina HPV é a de meninas de faixa etária de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, que receberão 2 doses, com 0 e 6 meses, com intervalo de 6 meses, né? Então faz uma dose, depois 6 meses faz a outra dose. E mulheres vivendo com HIV, na faixa etária de 9 até 26 anos, receberão 3 doses, né? Ou a primeira dose, depois de 2 meses outra, e depois de 6 meses outras.
Essa faixa etária para os meninos, pessoal, ela já ampliou, tá? Então, os meninos, a partir de 9 anos, eles já podem começar a fazer. Só tem que me informar certinho, mas acredito que esse ano de 2020 e eu acho que o ano passado, eles já estavam vacinando meninos a partir de 9 anos. Mas vamos nos informar. O rastreamento do câncer de colo uterino, Papa Nicolau, exame ou exame de CP, né, pré-câncer, que a gente chama. Ele tem, quando se faz, ele tem redução de 43% de incidência de câncer cervical, redução de 46% de mortalidade, alta especificidade, baixo custo, ele é oferecido na rede pública, bastante tolerado pelas pacientes, não é um exame difícil, né? É um exame que toda mulher praticamente está acostumada a fazer. Fácil aplicação em grandes populações. É um exame de triagem, né? Quando alterado deve ser complementado com avaliação de colposcopia ou histológica. O que seria isso, né? Então, se faz um exame mais detalhado, como eu comentei com vocês antes. Aqui é o site, né, do Siscan, o Sistema de Informação do Câncer, né, onde é colocado sempre quando se tem algum tipo de diagnóstico positivo. Tá? Então, como se faz? Ali em cima eu expliquei para vocês, na coleta de secreção do colo uterino, utilização da espátula de Ares e a escova endocervical, material colocado em uma lâmina fosca, com posterior fixação, a gente usa um líquidozinho para fixar. Todas as mulheres que têm ou já tiveram relação sexual podem fazer. Exames anuais, o que o Instituto do Câncer preconiza? 2 exames normais consecutivos e depois a mulher começa, se ela tem esses 2 exames normais consecutivos, depois ela pode fazer a cada 3 anos. Isso se ela não muda muito de parceiro, tá? Mulheres grávidas, preferencialmente até o 7º mês de gestação, mas as mulheres grávidas podem fazer, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Como se faz em mulheres virgens, tá? Então, não é uma rotina, a não ser que a mulher ela tenha o condiloma, né? A condilomatose, que são aquelas verrugas, que é causada pelo HPV, né? Na genitália externa, principalmente vulvar e anal, é um indicativo para a gente fazer o exame de Papa Nicolau em mulheres virgens. E vai depender da vontade da mulher, se ela não quiser, não se faz. Mulheres submetidas à esterectomia, tá? Que é a retirada parcial, total ou radical, né? Dos órgãos genitais internos. Então, quando que elas têm que fazer exame de Papa Nicolau? Sim, tá? Então, quando a mulher tem a esterectomia total, recomenda-se a coleta do esfregaço da cúpula vaginal a cada 3 anos ou conforme a indicação médica, né? Quando tem a esterectomia subtotal, o que seria isso? Fica o colo uterino. Então, a coleta é habitual. A cada 3 anos, se ela teve 2 exames normais anteriormente. Indicações e orientações para a coleta. A coleta anual em todas as mulheres com vida sexual ativa. Abstinência sexual por 2 dias é uma das indicações. Então, para mim coletar o pré-câncer, eu não posso ter tido relação sexual 2 dias antes da coleta. Não posso usar duchas ou cremes vaginais nos 2 dias antes da coleta também. Não colher durante o período menstrual. Avaliar primeiro, né? Então, se faz primeiro aquele exame, né? Avaliar primeiro a presença de infecção vaginal ou corrimentos. Então, se a gente suspeita que tem algum corrimento estranho, com cheiro ruim, em caso positivo, tratar primeiro a infecção para depois realizar a coleta e após
o tratamento. Aqui novamente, ó, pessoal, aqui então fica o espéculo, é assim que ele é colocado, tá? Aqui a espátula de Aries e a escovinha endocervical. Ali dentro que a gente coloca. É meio ruim de ver, né? Aqui a gente tem as alterações, então. Gente, mas assim, isso aqui que eu, quando a gente voltar, a gente tem lá na sala de prática, a gente tem os colos uterinos com as alterações, é bem interessante da gente olhar. Câncer de ovário. Então, é uma doença em que afeta as células dos ovários, sem causa definida, mas que tem fatores de risco, tais como menopausa precoce ou tardia, obesidade e história familiar. Também são alguns dos predispositivos para câncer de ovário. O diagnóstico, então, é exame de imagem, biópsia de sangue. O tratamento, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, depende de como a doença está instalada na mulher. Então, o câncer de ovário é uma doença que afeta as células dos ovários, sem causa definida, mas que tem fatores de riscos, tais como menopausa precoce ou tardia, obesidade e história familiar. Os sintomas do câncer de ovário: fadiga, dor nas costas, dispaurenia, que é a dor na relação sexual, constipação, alteração de padrão menstrual e inchaço abdominal. O diagnóstico, então, exames de imagem, biópsia e exame de sangue. O tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, depende como a doença vai estar instalada na mulher, tá? Então, a gente sabe que o câncer de ovário, ele é bem complicado, porque ele, como ele atinge a parte hormonal, né? A produção dos hormônios, ele é bem complicadinho, assim, porque ele tem uma chance bem grande de evoluir rápido, né? Ou seja, de dar metástase. Os cânceres de vulva e vagina, então é caracterizado por uma lesão vulvar escamosa no epitélio da genitália feminina. O principal sintoma é o prurido, ou coceira, né? O prurido vulvar, associado com ardência e dor nas relações sexuais, dispaurenia. Nos casos mais avançados, pode haver ulcerações, feridas com ou sem infecção superpostas, sendo que a dor é rara. O tratamento, retirada cirúrgica da lesão e algumas vezes radioterapia. Então aqui a gente tem alguns tipos de imagens, né? Que pode ser um câncer de vulva. Meio tristinho, né? Então, gente, voltando lá no nosso primeiro caso, né? Vamos voltar lá. E qual é que seriam, então, as recomendações, né, para as mulheres que vierem até a unidade para coletar o pré-câncer? Então, a mulher que tem a vida sexual ativa, começou a sua vida sexual muito cedo e que continua tendo a vida sexual ativa, qualquer mulher, ela pode iniciar, então, a fazer o exame de pré-câncer, tá? Mas ele, se a mulher não tem uma vida sexual ativa, né? Então a recomendação do Ministério da Saúde seria a partir de 25 anos até 62 anos, mesmo para mulheres que tenham essa vida sexual mais pausada, não tanto, né? Mas é uma forma de rastreamento, de prevenção, tá? Então, todas que tiverem a vida sexual ativa, os 2 primeiros exames que são normais, a mulher então vai começar a coletar a cada 3 anos, tá? As mulheres que têm
o problema que fizeram esterectomia total, subtotal, também devem fazer o pré-câncer conforme a indicação do Instituto do Câncer. Então, também, 2 exames normais, passa a fazer de 3 em 3 anos. E vai fazendo, faz o primeiro, faz o segundo, no outro ano, deu 2 normal, então ela repete só daqui a 3 anos. E quais as recomendações, então, para quando for fazer o pré-câncer, né? Lembrando, não pode ter relação sexual, não pode estar menstruada, não pode estar usando nenhum tipo de pomada, nem usar duchas os 2 dias antes da coleta. Então é importante, pessoal, assim, antes da gente coletar, não toma banho lá e se lava com sabonete. Não adianta, tá? Quer dizer, não adianta. Adianta, né, pessoal? Mas assim, não é recomendado porque na hora do pré-câncer a gente precisa coletar a secreção. No momento que essa mulher se lava demais, então não tem secreção para ser coletada. Tá? Então isso é importante a gente orientar. Então agora vamos para a parte do câncer de mama. Então, uma usuária de 20 anos de idade, com história familiar de câncer de mama na família, a sua irmã, está preocupada com sua saúde e foi até o serviço de saúde para obter informações sobre quais exames são necessários para se prevenir. Quais informações são adequadas e imprescindíveis a serem realizadas a essa usuária? O câncer de mama, então, pessoal, ele é o câncer mais frequente na mulher brasileira. Consiste no desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno. Dividindo o seio em 4 partes, observa-se que a maior quantidade de ductos está localizada no quadrante superior externo da mama, próximo à axila, conforme a gente vê aqui na imagem. Ó. Então, a gente tem muitos ductos nessa região. Então, a maioria, 50% dos casos de câncer, eles são no quadrante externo, próximo à axila. Tá? Esse é um local que ocorre a maioria dos cânceres malignos de mama, aproximadamente 15%. A gente tem em outros lugares também, né? 15%, 6%, 11%. Os fatores de risco para o câncer de mama. Primeira menstruação, a menarca precoce, nuliparidade, sem filhos, não teve filhos. Primeira gestação após os 30 anos de idade. Menopausa tardia, acima de 55 anos. Doenças benignas da mama, que tem os cistos recorrentes, né? Mulheres que fazem terapia de reposição hormonal. Câncer de ovários em mãe, irmã ou filha antes dos 50 anos de idade, câncer de mama em avós, tias e primas, uso abusivo de álcool, vida sedentária e obesidade. Quando que a gente deve orientar a mulher, né? Ou quando a gente for, ela vem nos relatar alguns problemas com a sua mama, né? Quando a gente deve suspeitar que possa ser um problema maior. Liberação de líquido pelo mamilo, quando ela não estiver amamentando, né? Veias fáceis de observar. Nódulos ou caroço que não diminui. Vermelhidão, inchaço ou calor na pele. Esse nódulo ou caroço que não diminui, pessoal, a gente tem ali quando a gente vai ficar menstruada, geralmente a mama, parece que a gente tem os ductos, eles parecem que ficam mais durinhos, e tô com caroço, mas aí menstrua e diminui, tá? Ou desaparece, tá? Mas esses nódulos que não diminuem, a gente tem que se preocupar. O vermelhidão, inchaço ou calor na pele, assimetria das mamas, tá? Uma muito maior, a gente sempre tem uma maior que a outra, tá, pessoal? Mas quando é aquela assimetria bem aparente, a gente tem que dar uma observada maior.
sulco com afundamento de uma região, então vai para dentro, assim como se tivesse uma descida, né, na mama. Atenção na coloração da auréola, quando ela muda de cor. Formação de crostas ou feridas na pele. E mudança da forma da mama. Esses são os sinais que a gente tem que observar e que a gente orienta quando a paciente nos relata. Sinais e sintomas do câncer de mama: endurecimento mamário, caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja. Podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar de que nem todo caroço é um câncer de mama e por isso é importante consultar um profissional de saúde. O diagnóstico. Então, ele é feito através do exame clínico ou do autoexame, através da mamografia. Então, a mamografia ela é indicada para mulheres com fator de risco a partir de 35 anos de idade e mulheres sem fatores de risco a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos, a partir dos 40 anos e tornando-se anual após os 50 anos. O SUS, pessoal, ele paga a partir dos 50 anos e, se eu não me engano, é difícil de conseguir uma mamografia, tá? Então, a partir de 40 anos, no SUS só se tem fator de risco. E aí também a ultrassonografia mamária complementar pode ser usada também no diagnóstico. Mas o SUS, o que se faz? É o exame e orientação muito grande sobre o autoexame e mamografia, nesses casos de mulheres com fator de risco e as mulheres a partir de 40, 50 anos. Então, a mamografia é o único exame de diagnóstico capaz de detectar o câncer de mama quando ele ainda tem menos de 1 centímetro. A eco, ela não é tão eficaz, tá, pessoal? Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser palpado, mas é com esse tamanho que ele pode ser curado em até 95% dos casos. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente pergunta, é dolorido, é muito dolorida a mamografia. Eu não achei, eu já fiz mamografia, não achei tão dolorido, mas tem mulheres que se queixam muito, né? Realmente aperta bastante, é bem complicado, mas ela é totalmente eficaz para a gente conseguir observar esses nódulos com menos de 1 centímetro, que não se consegue ver numa ecografia, tá? Então, por isso da mamografia e não é ecografia. O diagnóstico é estabelecido mediante biópsia de área suspeita e é analisada por patologista, quando se tem o carocinho, né? Se detecta, o médico vai lá, faz uma biópsia e é mandado para o patologista. Quando o paciente ou o médico encontraram alterações em exames físicos, são solicitados exames como a mamografia ou a ultrassonografia das mamas. A ultrassonografia ela vai servir como complemento à mamografia, que diferenciam cistos de nódulos. Tratamento, então, pessoal, cirúrgico, né, através da mastectomia, dissecção axilar, que a gente vê aqui. Tá. Outra imagem. Voltando, e o tratamento complementar, ele vai ser quimioterapia e radioterapia. Tem como não fazer a mastectomia total? Tem possibilidade, quanto menor o tumor, menor a chance de fazer a mastectomia total, tá, pessoal? Orientações para o autoexame, que o técnico de enfermagem ele vai orientar, né, sobre o autoexame de mama.
Você deve examinar suas mamas todos os meses, de preferência durante o banho, né? Levantando um dos braços, colocando atrás na nuca e com a outra mão, já com sabonete, né? A gente consegue fazer a palpação. E na outra mama, né? A mesma coisa, a mama que vai ser examinada, o braço daquele lado, então fica atrás do pescoço e com a outra mão a gente faz a palpação. Porque no banho, porque com o sabonete facilita bem mais a gente conseguir palpar algum nódulo, tá? Ou algum cisto, tá? Se você menstrua, examine suas mamas no 5º dia a partir do início da menstruação. Então, no período pré-menstrual, as mamas ficam muito endurecidas e dolorosas, então não é um bom momento. Então, 5 dias depois do início da menstruação é um período bom para fazer o autoexame. Se você não menstrua ou sua menstruação é irregular, escolha o 1º dia de cada mês, por exemplo. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Isso aqui é importante, a gente parar na frente do espelho com os braços para baixo, observar as mamas, depois bota a mão na cintura, observa, vê se não tem uma mama muito maior que a outra, se não apresenta nenhum tipo de coloração diferente nos mamilos, algum tipo de alteração na mama. Bota os braços para trás também para a gente observar se existe algum tipo de abaulamento. E aqui, para a gente fazer o autoexame, né, no banho ou deitada, tá? Eu acho muito mais fácil no banho. Então, gente, é isso, né? Então, as orientações que a gente dá para essa mulher que veio até o nosso posto de saúde para querer mais informações, né, sobre como prevenir o câncer de mama. Então, ela tem um fator de risco um pouco maior, né? Tem a irmã que teve câncer de mama, então a orientação para ela é manter uma vida saudável, né? Não ser sedentária, alimentação adequada, balanceada e principalmente o autoexame. Não adianta a gente ir uma vez a cada 3 anos ou uma vez por ano no ginecologista e só ali a gente fazer a palpação. Não é importante, uma vez por mês, sempre fazer. O exame de colo de útero e o exame de mama, quando detectados precocemente, eles têm um índice enorme de cura, tá? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula.